Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no 7º domingo depois de Pentecostes e hoje é dia de de São Vicente de Paulo. São Camilo foi ontem. E a segunda oração da missa será de São Vicente. Vou traduzir os textos da missa de hoje. O Santo Evangelho é segundo São Mateus e nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Podem sentar. A epístola é de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e nos diz: irmãos, falo à maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, porque assim como ofereceste os vossos membros para servir à imundície e à iniquidade, a fim de chegar à iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, a fim de chegar à santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estivestes livres quanto à justiça. Que fruto tirastes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Nenhum, pois o fim delas é a morte. Mas agora que estáis livres do pecado e feitos servos de Deus, tende por vossos frutos a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas a graça de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. O senhor pode se sentar. Então, depois eu amarro, tem algo. Pode se sentar. Queridos fiéis, hoje a epístola de São Paulo é muito direta e muito clara ao mesmo tempo. Em resumo, o que está dizendo São Paulo? Quando nós servimos o pecado, e ele usa a palavra servir, porque o pecado é servido como um Deus, hein? As exigências do pecado, se nós mudamos e colocamos para Deus, sabe o que acontece? O homem vira santo. Agora, quando o homem não serve a Deus como serviu o pecado, é um pecador. São Paulo está dizendo: já que servistes ao pecado, como ofereceste os vossos membros para servirem à imundície e à iniquidade, a fim de chegar à iniquidade, e aqui este oferecimento, essa palavra que São Paulo está a dizer, é como que se tivessem sacrificado. Está falando a todos nós, como se nós tivéssemos sacrificado a nossa vida para o pecado. Agora, nós devemos fazer o quê? Um sacrifício da nossa vida para Deus. Se para encontrar a morte, a desgraça, tantas coisas ruins, o homem não mede medidas, hein? Não tem medidas. Um pecador é impressionante. Ele pode ficar a noite inteira para esperar o momento para pecar. Ele pode gastar o dinheiro que ele não tem para conseguir o pecado. Ele pode passar por cima de mandamentos de Deus, de ensinamento dos pais, dos bons costumes para encontrar o prazer desonesto. É impressionante.
e às vezes arrisca a própria saúde sem remédio para uma doença contagiosa por aí, numa aventura do desatino, e ele não tem o menor temor. E agora, quando ele assim obra e encontra nesta vida o pecado, e se morre nesse estado, encontra o inferno, e ele encontrou o inferno conquistado como um grande trabalhador para a sua própria condenação. Agora, que São Paulo está a dizer, já que fizestes tudo isso, encontraste a desgraça, nós agora, e for escravos do pecado, agora nós temos que fazer exatamente a mesma coisa para encontrar a nossa salvação. É a mesma coisa. E aqui é um detalhe que vou realçar, é o seguinte: quando o pecado é servido, não se mede meios, mas quando Deus é servido, sobram desculpas para não servir a Deus. E eu falo de nós católicos, hein? Quando é dia de jejum, padre, de novo jejuar, é dia de abstinência de carne, mas por quê? E quando espera uma festa de segunda classe para comer carne, eu não conheço na Igreja Católica, nossa Santa Amada Igreja, a obrigação de comer carne nas festas de preceito. Eu não conheço, hein? Existe a obrigação de abstinência de carne às sextas-feiras, mas agora o obrigar a comer carne, eu não conheço esse preceito, eu não sei quem criou. E aí as pessoas vaidosas têm o prazer de tirar foto da sua carne pecadora, do seu bife, do seu almoço, e postar no Instagram, e ainda coloca a festa de segunda classe, pode-se comer carne. Não se pode comer carne. Se pode comer carne na sexta-feira, quando é uma festa de preceito. Pois então, pode-se, não é obrigado a comer carne, mas fica este afã de comer carne no dia proibido. Às vezes passamos a segunda, a terça, a quarta sem comer carne, ninguém morre de anemia, de nada. Mas chega a sexta-feira, o diabo infeliz atiça e as pessoas salivam por comer carne. Impressionante. Se fosse uma dieta para a saúde, e isso eu não estou a criticar, mas para a vaidade do corpo, as pessoas não medem nenhum esforço e passam fome por isso, hein? Agora, quando é para conquistar o reino dos céus, tudo é demais. Padres pedem demais, a igreja pede demais, não é assim. E bom, desculpas sobram. Temos falsas razões. Agora, noites em vigília por as chamadas, com aspas, baladas noturnas, ou as festas lícitas, talvez, de aniversário, em que as crianças vão dormir e os adultos prolongam. Agora, se fosse uma vigília na Sexta-feira Santa, porque muitos não tiveram os ofícios, nós temos que dormir, é uma questão de sanidade mental, muito bem. E não será questão de sanidade mental dormir cedo também, nos dias que estamos gastando com excessos? Não, importante, aqui é caridade, é comemorar, é celebrar. Pois bem, agora para estar com o Nosso Senhor que está morrendo, será se é demais uma noite sem dormir? É um dia que um católico não deveria dormir. O dia do Natal e a Sexta-feira Santa. Não deveria estar em companhia do presépio, do menino que nasce numa noite para iluminar as nossas trevas. E no dia em que o mesmo dia se fez noite, que é o Calvário, às 3 da tarde, devemos ficar em vigília para adorar Nosso Senhor que morreu por nós. Mas as vigílias do mundo não são 2 por ano, hein? Não são 2 por ano, são muitas. São as sextas-feiras, encontrar com os amigos e celebrar a semana que se acaba nos bares. E depois são sábados, porque o sábado vamos comemorar, e o domingo estão todos entorpecidos para começar o dia de segunda se arrastando. Agora, para Deus, nenhum esforço. Esta, queridos fiéis, é a história dos católicos. É verdade que o pós-servidor se eleva por primeira vez entre os senhores, e como pode ser que o padre chega dizendo esses desaforos, não os conheço, mas essa é a história de todos os católicos, quer modernos, quer tradicionalistas. É a maldita vaidade e de expor, inclusive, como se fosse uma honra trabalhar para o pecado, e as escusas e desculpas que mitigam aquilo que deveriam fazer a Deus com a mesma generosidade que faz ou fizeram para este mundo. É o que São Paulo está dizendo na epístola.
E nosso Senhor no Evangelho, não vou realçar, não vou me prolongar, mas nosso Senhor está dizendo no Evangelho, entre muitas outras coisas, que se conhece as pessoas pelos frutos que elas produzem. E ele vai comparar uma árvore má não dá bons frutos. Não dá mesmo, hein? Você pode pegar uma árvore que está ali raquítica, se aduba, se poda, mas se ela não presta, ela não dará frutos. No máximo folhas. Com muita sorte, uma flor que vai cair e não vai sair nenhum fruto. E se der um fruto, não vai amadurecer, porque aquela árvore não vinga, hein? Tem que ser cortada, é o que nosso Senhor vai dizer. Agora, uma árvore boa, se ela é podada, ela vai ficar melhor, dará mais frutos, dará mais folhas, mais flores, muitos frutos. E se ela é adubada, melhor ainda. Ela vai de bem a melhor. E como nós conhecemos o que nós somos? Pelos frutos que estamos produzindo. E se nós não temos frutos, é porque estamos péssimos. Mas só que falando de árvore não tem jeito. Mas falando de alma tem jeito. Enquanto o homem vive, tem jeito. De ser podado por Deus, adubado, cultivado e se converter de árvore má e uma árvore boa. Este é o grande segredo de fazer algum bem para a igreja. Às vezes nós falamos, e com razão, mal do modernismo, porque ele realmente é maligno, mal dos maus costumes, como acabo de falar, porque eles são péssimos e devem ser denunciados, a frivolidade dos católicos, a indiferença para com Deus, são coisas abomináveis, mas às vezes pensamos, o que eu posso fazer para Deus, para a igreja em crise? O que nós podemos e devemos fazer é nos converter. Todos nós devemos produzir mais frutos do que temos produzidos. E por que nós não produzimos? Porque até o presente não servimos a Deus, como dizia o apóstolo, com a mesma veemência que servimos ao pecado. E Deus, nosso Senhor, nos mostra isso com este vírus que está solto. Aonde está Deus? No céu, porque o Santíssimo Sacramento está fechado com alarmes, com portas que impedem as almas chegarem até Ele. E por que isso? Nos tempos de guerra, Deus não deixa de ser Deus, hein? E a religião católica, é verdade, existe prudência, higiene, cautela, como todos os senhores estão, não tomando, todos nós, por favor, isso é correto, mas só que nós nunca, jamais, estamos dispensados por férias de servir a Deus, porque Deus é Deus. Na guerra, na fome, na peste, na saúde, na bonança, na morte, na vida, sempre devemos servi-lo. E então nós vemos a sociedade como árvore produzir ou mostrar o que ela é. Deus sacode com um pequeno vírus, a árvore definhou toda. Isso são as vossas paróquias, catedrais inclusive, a saber a cátedra de São Pedro fechada. E o que está acontecendo? Nem Nero conseguiu com perseguições, nem Diocleciano conseguiu matando os que nos procederam na fé, nem a Revolução Francesa, que arrancava a cabeça de padre e de freira, conseguiu parar a Santa Missa. Agora um vírus conseguiu parar o sacrifício e fez com que os católicos tivessem medo de morrerem. Isso é abominável para nós, porque o Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora, já é um problema, que todos entrarem em pânico agora, quando vem o auxílio de Nossa Senhora. E na hora de nossa morte, que se fez mais próxima, para ela nos socorrer e entrarmos no paraíso, todos entraram em pânico, falta de confiança. E esse vírus mostrou o estado verdadeiro da sociedade em que nós estamos vivendo. Quer a eclesiástica, quer a nossa sociedade civil, ou seja, o homem a sociedade atual é uma árvore péssima, porque no primeiro estio, um simples fungo que apareceu, as folhas caíram, os frutos apodreceram, e aí só temos uma árvore que não serve para nada mais que ser queimada. Não temos como resgatar isso. Aí esta atitude clama que é um castigo de Deus. Não quero ser um profeta, inventar nenhuma visão, mas essa atitude clama um castigo
é o que Nosso Senhor diz: a árvore que não produzir fruto será cortada e lançada ao fogo. É o fogo destruidor. Esta situação, para realçar o estado deplorável da sociedade, nós vemos o seguinte: as almas, se ficarem capazes de servir a Deus, porque o vírus pode matar, mas as filas dos bancos estão cheias, hein? E eu vi muitas vezes, e não havia 2 metros de distância entre nenhum, estavam um em cima do outro como qualquer outro dia, e ninguém temeu perder a saúde por causa do dinheiro. Mas se fosse uma procissão em honra do Senhor morto na Sexta-feira Santa, nós estaríamos todos presos contra a sanidade da população. Os trabalhos voltaram, graças a Deus voltaram, é necessário, mas e por que não volta a Santa Missa? Sendo que é Deus que faz o sol nascer e se pôr todos os dias, porque mostra que realmente caíram-se as máscaras que nós temos que levar para respirar e nos proteger, mas a máscara das faces caíram e nós vemos o quê? Que é uma sociedade inimiga da nossa religião. O protestante está lá gritando nos seus cultos, os macumbeiros também estão nos seus terreiros lá fazendo as suas coisas para o demônio, e o único que não está sendo servido é o Deus verdadeiro. E por quê? Por causa que nós católicos ainda não nos convertemos. Não nos convertemos. Quando nós amamos a Deus, se luta por Deus. Todos que, por qualquer coisa que nós amamos, nós lutamos por ela. Por isso na epístola mostra o pecador lutando pelo pecado, porque ele ama o pecado. Nós só servimos aquilo que nós amamos, é assim. E por que Deus não é servido? Porque Deus não é amado. Não é amado. E isso para nós é uma maior preocupação. Se nós amamos a Deus, nós devemos lutar pelos direitos de Deus. Este é a primeira folha que brota da alma, que dá esperança de flores quando vier a primavera, hein? E depois da primavera dará grande esperança de fruto, já que produziu flores. Mas para reverdecer é necessário nos converter agora, porque amanhã é tarde, e lutar pelos direitos de Deus nosso Senhor. Os mundanos lutam pelos direitos do homem, hein? E lutam incansavelmente para colocar o homem no lugar de Deus, mas os que temem a Deus se acovardam, se escondem, se desculpam, vão chamar de prudência, de cautela, de tolerância, do que quiserem. Em definitiva, é falta de amor a Deus. E de quem Deus está esperando este amor? De todos os homens, mas de modo especial de nós que aqui estamos. Porque se nós estamos aqui, se não for por amor a Deus, a nossa presença neste lugar é vã. Se não for para amar a Deus, a nossa presença aqui é vã. Então, peçamos a nosso Senhor essa graça. Frutos, quem vai medi-los e vai olhá-los e vai selecioná-los é Deus, porque quem cultiva a alma é Deus. Agora, nós devemos ser plantas dóceis no jardim de Deus e tudo que Deus cuida vai para frente. Então, essa docilidade de estamos aqui, recebemos sacramentos para nos santificar, fará com que nós amemos a Deus e produzamos frutos de verdade. O fruto não tem que ser nem verde e nem podre, maduro. E assim, o amor de Deus vai amadurecer as almas que estão unidas a Ele, e Ele vai colher o fruto no tempo devido. Por isso não devemos ter medo de morrer, hein? Repito, isso é alheio à nossa religião. Nós não devemos tampouco se expor à imprudência, porque não devemos tentar a Deus tampouco, e nós não devemos ter vergonha de ser católicos, porque isso é abominável. Então, diante de Deus, nessa Santa Missa de hoje e as outras práticas de religião, de piedade, peçamos a Deus a nossa conversão, e o que nós fazíamos para o pecado, não fazer mais, e fazer a mesma coisa para Deus, e assim vamos produzir frutos, bons frutos, e vamos amar a Deus, e amando a Deus vamos produzir esses frutos que Deus espera de cada alma. Para isso, peçamos a intercessão dos santos. Hoje, São Vicente e os santos de devoção de cada um, que eles nos ajudarão a obter esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.